Muito boa noite a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de vos dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença e já agora um pedido de desculpas realmente pela demora, mas são problemas técnicos que foram resolvidos. Estamos aqui hoje reunidos por um motivo muito especial. Vamos dar vez e voz a um lançamento, a um nascimento de um novo livro. E um livro que tem tudo, tem todos os ingredientes e, acima de tudo, tem uma autora que é cativante, simpática e tem uma capacidade de escrita que diria mesmo viciante. E para tornar o ambiente um bocadinho mais especial, aliás, a noite promete ser especial, nós convidamos uma série de amigos que se juntaram aqui para dar aquilo que melhor têm: a voz, as notas, a palavra, e tornar realmente essa noite muito especial. Mas falta eu falar em alguém que será, obviamente não a autora, a pessoa mais importante, mas vamos ter o prazer de ouvir o pintor Ferreira Pinto, que é realmente quem irá apresentar o livro. Mas antes disso, e em jeito de ambiente, vamos começar pelos harmoniosos acordes aqui do nosso maestro Carlos Frazão. Espero que se divirtam, tenham uma noite. Aproveitem bem o que a noite vos vai proporcionar. Muito obrigada. Boa noite, minhas senhoras e meus senhores. O dia 4 de outubro de 2013 ficará certamente marcado de forma indelével na vida de Ana Leite, autora do livro Novas Relações, Velhas Tradições, que está a ser apresentado aqui e agora neste simpático espaço de cultura. Foi-me pedido pela autora que fizesse a apresentação pública do livro em Ponta Delgada. Aceitei com alguma relutância, por entender não ser a pessoa vocacionada para esta formação. Estaria mais à vontade se tivesse que dissertar sobre uma qualquer obra de arte. Mas fui convidado e aqui estou, de corpo inteiro, pela amizade e, obviamente, com muito agrado pelo contributo que poderei eventualmente oferecer a este projeto de Ana Leite. Por isso, muito obrigado. Quem conhece Ana Leite e acompanha a sua obra, neste caso a vertente, o livro Novas Relações, Velhas Tradições, reconhece os traços fundamentais que caracterizam tanto a obra como a autora. Numa escrita curta e acessível, usando de formas simples mas carregadas de sentido, encontramos a gênese da autora: mulher, filha, mãe e amante, como se cada história fosse uma peça de um puzzle e o livro uma imagem que nos oferece de si própria. Assim, temos o discurso da autora segura e determinada. Vemos a mulher sonhadora, pragmática e amante na pessoa de Joana e temos a mãe, sempre atenta e solidária. Mas a grande personagem deste livro é, efetivamente, Joana. E, claro, a neta, a quem coube a responsabilidade
de tornar esta obra intemporal por via do livro que estamos a apresentar. E não errarei se disser que Joana é a primeira e grande razão de inspiração da autora. Novas relações, velhas tradições, não é apenas um romance vulgar sobre uma qualquer história cor-de-rosa, a partir da qual nos faz idealizar cenários de felicidade sem limites e, consequentemente, a revelação de finais felizes. Não, não é. A forma comovida e simultaneamente atraente como Ana Leite se vai expressando ao longo do livro, com as muitas e diversas ideias construídas internamente no seu mais profundo silêncio, denota uma grande apetência para a construção da narrativa. Ana Leite não se queda face aos seus múltiplos impulsos interiores, que lhe enchem a alma e brotam sobre a forma de tinta permanente com urgência sobre o seu bloco de notas. A autora é ousada, mas segura, e a energia que coloca na forma como trabalha o romance poderia até levar a pensar haver um processo de purificação a cumprir com vista à libertação de alguns conteúdos residentes na memória do seu universo interno. O modo como estrutura a narrativa e a desenvolve ao longo das 115 páginas é linear quanto à clareza de ideias que expõe e à alegria e simplicidade com que emoldura os relatos. Então, assiste-se com naturalidade à partilha do seu aroma e da beleza de conteúdos que Clara espontaneamente usa para dar corpo às suas criações. E à medida que se avança na leitura, constata-se que não há forma de impedir esse desabrochar e evitar que o seu perfume se dissemine e então a sua fragrância escapa-se em todas as direções e rapidamente contagia o leitor. Este romance de Ana Leite retrata, acima de tudo, um dos inúmeros exemplos de vidas sofridas e incompreendidas, fruto da implacável degradação de valores que foram, são e sempre serão marcantes para a evolução do ser humano, que ainda não percebeu que as diferenças não são sinónimo de divisões, mas sim atributos que expressam apenas uma individualidade e, quer queiramos, quer não, essa individualidade existe de forma única e indelével em cada um de nós. Cito bem a propósito uma frase de Neil Donald Walsh: celebrem as vossas diferenças e acabem com as divisões. Todos somos um. E é fundamentalmente a problemática das diferenças sociais e as inerentes consequências que este livro enfatiza em quase toda a sua extensão. Ana Leite é uma mulher sensível, como já referi, inteligente, generosa, corajosa e com energia capaz de transpor limites, explorando o seu percurso de acordo com os seus próprios padrões. Este Novas Relações, Velhas Tradições é um livro, volto a referir, que aborda e confronta os particularismos das várias sociedades do nosso país nos anos 50, 60 e 70. E Ana Leite enfatiza com perspicácia as diferenças culturais das gentes, das crenças, das idades, de toda uma vivência já distante no tempo e até no espaço. Um livro que convida o leitor a vários exercícios de introspecção, levando-o inevitavelmente à comparação da realidade humana ao longo dos tempos. E aí percebe-se a diferença que justifica a evolução e a inevitável mudança de paradigmas que acontece efetivamente no mundo de cada um e contribui para a mudança do paradigma do todo. Vou, por isso, ler-vos apenas um extrato, como exemplo dos muitos que o livro oferece, que ilustra perfeitamente este mundo de atropelos e de subversão de valores que hoje mudaram para de plena unidade, compreensão, harmonia e amor. Então cito Ana Leite. Depois do almoço, feitas as despedidas, o pai Domingos interpelou o seu filho Fernando. Espero que tenhas cuidado com essa rapariga. É muito bonita, o que faz dela um alvo apetecível, disse sarcasticamente o pai. E insistindo, parece moça de família,
mas não é para ti, sabe-o bem. Não me arranjes problemas. Fique descansado. Ela tem namorado, responde o filho Fernando. É bom que te afastes o mais possível, ateimou o pai Domingos, não ligando nenhuma às últimas palavras do filho, por saber que o comprometimento da moça não seria obstáculo para ele. E o pai, voltando a insistir, conheces os meus planos para ti em relação a casamento. Vê se não me desiludes. O filho Fernando despediu-se dos pais e voltou à loja pensativo. O pai meteu na cabeça que ele havia de casar com a Francisca, mas ele nunca o faria. Não a amava e a sua fortuna não era suficientemente grande para o atrair. Escolhas. Um exemplo de escolhas. A vida é efetivamente feita de escolhas. Uma realidade que vamos criando à medida que evoluímos no tempo, com única e inteira responsabilidade de cada um. Pois somos nós, cada um de nós, em consciência, que decide o sim ou o não. Ou para a esquerda ou para a direita. Ou para cima ou para baixo. Decidir não expressar a sua individualidade para alimentar o ego de quaisquer outros, quem quer que sejam, nossos pais, formadores ou quaisquer outros, não será certamente o caminho mais indicado para a realização pessoal. Claro que há um tempo nas nossas vidas que deveremos ser orientados, acompanhados, mas de preferência, de forma que nos seja dada a possibilidade de ir decidindo por nós mesmos o que queremos. Ana Leite explora muito bem este tipo de situações. Sinto, ao ler este livro, coexistirem de alguma forma, sentimentos de revolta feminina, sofrimento humano e muita paixão. Transparece uma enorme desarmonia entre o desejo, a vida e a sociedade, que é cruel no modo implacável como seleciona e classifica os elementos que a compõem. É um trabalho que leva o leitor a um mergulho profundo e a partilhar toda a história como se dela também fizesse parte integrante, tal a forma como Ana Leite constrói a narrativa. E ao degustar, entre aspas, este livro, alguns pensamentos se me afiguraram e me conduziram a textos que, em minha opinião, se integrariam muito bem neste trabalho. De Regina Azenha, passo a ler um destes textos. Esta sensação que me domina é mescla de amor e paixão, loucura e ternura, tudo a um só tempo. Dualidade de sentimentos, misto de emoções, luta constante que travo dentro do meu coração. Não sei se me rendo à vontade, ao efêmero da paixão, e vivo apenas a loucura do momento, ou se deixo florescer o amor, mesmo que seja apenas eu, a senti-lo intensamente. Coexistimos com esta eterna dualidade. Dois lados de um mesmo ser, o eu ego e o eu sou, que se confrontam diariamente para ver qual vai vencer. É o eterno e inevitável diálogo interno com que nos deparamos para decidir o caminho a seguir, e que muitas vezes o fazemos condicionados pelos padrões impostos pela sociedade e impedindo, desse modo, expressarmos de acordo com a nossa essência. A realidade humana foi sempre dual, mas a tendência evolui para o encurtamento dos seus extremos. Um dia, sabe-se lá como, deixaremos de nos confrontar com a dualidade e entraremos na realidade do absoluto, onde reinará a compreensão entre todos, o amor, a paz e a harmonia. E foi neste estado expandido de consciência, num estado de espírito especial, fixado no confronto entre as duas partes do mesmo ser, que me surgiram alguns insights relacionados com Ana Leite e o livro. E que me mostrava, como se estivesse a ver um filme, que uma dessas partes abriu a janela. Essa que todos temos dentro de nós. Saltou e saiu correndo por um campo de hortênsias que pululam esta ilha do Arcanjo Miguel. E então, num ato de magia, Ana Leite, a ilha e o espaço onde decorre a narrativa fundiram-se num mesmo e único ser. E apercebi-me claramente que o aqui é ali, o ali é aqui,
E tempo e espaço não têm limites, e a sua realidade está apenas no agora. Nesta visão, vi como foi bonito o acontecer desta fusão. Ana Leite, transformada numa gota de orvalho, que caía suave e delicadamente de uma hortênsia para as páginas de um livro que neste momento se está a apresentar e se intitula Novas Relações, Velhas Tradições. Não quero terminar sem fazer referência ao título, que acho que define muito bem o teor desta mensagem transmitida pela autora. Espero sinceramente que as minhas palavras nesta apresentação, mais que esclarecedoras no conteúdo deste Novas Relações, Velhas Tradições, sejam catalisadoras da curiosidade dos leitores e que cada um encontre os laços que vos unem à autora. Obrigado, Ana Leite. Obrigado, minhas senhoras e meus senhores. Boa noite. Começo por agradecer a todos por estarem nesta apresentação de mais um livro publicado pela editora Fonte da Palavra com o título Novas Relações, Velhas Tradições, escrito por Ana Leite. Este é o primeiro livro de Ana Leite, como todos sabem. A vida é feita de boas coincidências, porque Ana Leite, quando é apresentada por um comum amigo, o poeta Amadeu Diniz, também ele, nosso autor. O Voltaire diz: o maior prazer que alguém pode sentir é o de causar prazer aos seus amigos. Sobre o livro que hoje é apresentado, gostaria de dizer o seguinte: é um livro que se lê muito bem, de princípio ao fim, são 116 páginas muito bem escritas e que agarram o leitor do princípio ao fim. Gostaria de realçar que é com este género de romances que se vão contando histórias do passado a pensar no futuro. Ana Leite quis chamar a atenção com este livro para aquilo que nos rodeia. Uma reflexão sobre a sociedade em dois tempos diferentes, mas sobretudo é um grito de alerta em defesa da mulher. Muito mudou, mas muito há que fazer. Não me vou alongar em muitas mais considerações, porque para falar do livro e da autora vai estar aí convosco o pintor Ferreira Pinto. Desde já, em nome da editora Fonte da Palavra, os meus sinceros agradecimentos. Agradeço ainda a todos os amigos que aí estão para saudar a nossa amiga Ana Leite por este seu primeiro livro. Quero ainda agradecer aos responsáveis da Galeria Arte 8 pela disponibilidade para que este lançamento se efetuasse aí nesse espaço de cultura. Quero também agradecer aos animadores musicais e aos amigos que vão ler um pouco do livro para vos abrir o apetite para a leitura. Por último, um agradecimento muito especial à Ana Leite por ter acreditado no nosso trabalho. Espero que tenha gostado do resultado final do livro. Por mim, foi um privilégio poder contar consigo como autora. Vamos ficar à espera do seu próximo livro, não tenho dúvida, porque este já não é nosso, é do leitor. Um resto de boa noite a todos e obrigado por eu ter podido participar aqui de Lisboa, via Skype, nesse vosso evento. E eis que chegou a noite mágica. Pôs a mesa com a toalha mais bonita que possuía, era de linho, com azevinho escarlate e folhinhas verdes miudinhas, muito bem desenhadas. Ao estendê-la, recordou o tempo em que a bordara. Eram os filhos pequenos, suspirou. Tinha que afastar as tristes recordações, pois a noite era de festa. Fernando veio à pressa despedir-se. Acabara de fechar a loja e ainda ia para casa, onde os pais o esperavam. Abraçou-os aos três. Desejo-vos um Feliz Natal. As prendas ficam aqui na árvore.
Só tem autorização de as abrir quando eu voltar, disse rindo. Joana acompanhou à porta, abraçando docemente. Feliz Natal, Fernando. Feliz Natal, querida. Em casa dos Lourenços, o ambiente era semelhante. Madalena, pouco habituada a grandes confusões, andava de um lado para o outro e, por vezes, atrapalhava mais do que ajudava. Mamã, onde quer pôr esta jarra? Não sei, filha, talvez no aparador. Mas o aparador vai servir para pôr os doces. Então põe ali na mesa pequena, disse distraidamente. Mariazinha suspirou e pôs-o a jarra. Emília comandava tudo. A casa estava um esmero, meticulosamente limpa e decorada com a ajuda das mulheres da quinta. A comprida mesa estava coberta com uma grande toalha de bordado de Viana do Castelo. Os tabuleiros, com naparões iguais e irrepreensivelmente passados a ferro, aguardavam as finas iguarias que certamente iriam ser servidas. Os castiçais de prata reluziam, assim como o centro da mesa. Jacinto Pereira e Francisca acabavam de chegar. Desde a morte da mulher, que passavam o Natal em casa dos compadres. Emília dirigiu-se ao quarto para vestir a farda preta com o avental imaculadamente branco de que tanto se orgulhava e que só tinha uso em dias de grande festa. Estava tudo a postos, só faltava Fernando. Soavam as 9 badaladas no pesado relógio da sala quando o carro passou o portão. Boa noite a todos! Feliz Natal! Disse ainda a porta de entrada. Cumprimentou-os, um por um, começando pela mãe e não esquecendo a sua muito querida Emília. Era uma mesa majestosa e numerosa a dos Lourenços. Emília, auxiliada por uma rapariga da terra, preparava as travessas. Na cozinha, a confusão era grande. A lareira térrea estava repleta de panelas de ferro, de onde saíam magníficos odores e um calor que aquecia ainda mais aquela noite já de si tão quente e especial. A excelente mulher superentendia tudo para que nada faltasse. À mesa falava-se muito. As senhoras de moda, de uma outra coscovilhice de salão, os homens de política, de negócios. Então, Fernando, como correram as vendas? Perguntou Domingos interessado. Nada mal para quem está a começar. Quem havia de dizer? Logista, disse Jacinto para dizer alguma coisa. Isto a dar-me bem melhor do que pensava. A noite ia passando com muita paz e serenidade. Francisca, de vez em quando, olhava para Fernando, mas o olhar dele nunca cruzava o seu. É melhor esquecê-lo de vez, pensou. E continuou alegremente na tagarelice com as amigas. Por sua vez, Fernando fazia de propósito para não a olhar, falando o indispensável com ela. Não valia a pena criar ilusões. Naquela noite, a conversa prolongou-se entre todos os convivas, com a alegria própria das famílias numerosas, até à hora da missa do galo. Ninguém era dispensado. Um pouco antes da meia-noite, todos, sem exceção, até Emília, foram buscar os agasalhos e partiram a pé até à igreja da aldeia para assistirem à cerimónia religiosa mais importante do ano. Rosa notou o estranho comportamento da filha. Por que foste acompanhar o Sr. Fernando à porta? Ora, que importância tem? Não é questão de ter importância. Não te esqueceste que estás noiva, pois não? Não me esqueci. Nem que quisesse. Está sempre a recordar-me. Respondeu irritada. Rosa olhou-a admirada.
Qualquer coisa no tom de voz da filha lhe despertou uma preocupante desconfiança. Em tom grave advertia: hoje não é noite para conversarmos sobre este assunto, mas parece-me que temos que o fazer mais tarde. Joana baixou a cabeça e saiu da sala. Subiu as escadas. Enquanto se preparava, recordava as noites de amor passadas com Fernando. Emoções contraditórias percorriam-lhe o corpo e o espírito. Um leve rubor subiu-lhe ao rosto e estava feliz a certo, mas inquieto. Ele só lhe falava de amor, de mais nada, nem sequer de António. Começava a ficar inseguro. Agora que a paixão estava a acalmar um pouco mais, reconhecia o quanto tinha sido imprudente e o receio invadia-lhe o coração. Afinal, o que é que o Fernando quereria dela? Tinha medo da resposta. Quando desceu, já todos se encontravam na sala. A mesa estava posta também para Maria. Era uma festa alegre e simples. Comiam rindo e contando histórias passadas e presentes. E Jorge divertia todos com as suas brincadeiras. Só Joana estava calada e, quando falava, o sorriso morria-lhe nos lábios. A tristeza da filha não estava a passar despercebida da Rosa. O seu coração de mãe estava inquieto. O dia de Natal amanheceu frio, mas pleno de luz. Na rua viam-se as famílias, nos novos fatos, a encaminharem-se para a missa. Rosa estreou uma bonita saia de veludo preto, com uma camisola de maciela da mesma cor. Com um grosso casaco comprido a protegê-la do frio intenso, esperava os filhos à porta da igreja. Por que é que se atrasaram? A missa está quase a começar. Foi a Joana, mãe, primeiro que se despache. A igreja estava cheia de flores. Quando entraram, ouvia-se o primeiro cântico. Foi com dificuldade que arranjaram lugar sentados. Fernando acordou cedo. Era impossível dormir com todo aquele movimento em casa. A mãe e as irmãs já deviam ter ido para a missa. Aconchegou mais os cobertores, estava frio e tinha preguiça de se levantar. Ouvia o vento agreste batendo contra as vidraças, o que fazia com que apreciasse ainda mais o aconchego daquele quarto aquecido. Gostava da sua casa. Todo aquele conforto estava a despertar-lhe saudades. Por que diabo o pai se havia de lembrar aquilo que tinha que trabalhar? Com o tempo, talvez se viesse a interessar por agricultura. Mas agora era tarde. A loja estava lá, a exigir-lhe toda a atenção, e por causa disso não podia desfrutar da família, da maior parte dos seus amigos. Reconhecia que fora leviano. Não deveria ter iniciado assim um negócio para satisfazer um capricho. Como acabaria toda aquela história? A loja começava a enfastiá-la. Não era aquilo que queria fazer na vida. A verdade é que não sabia o que queria. E Joana? Um arrepio de frio fê-lo cobrir-se ainda mais. Estava preocupado. Joana não era uma rapariga qualquer. Tinha família. Ninguém podia descobrir o que se passava entre eles. Na primeira oportunidade sairia de lá. O pior era a loja. Encontrar-se-iam constantemente, o que seria muito constrangedor. Mas o certo é que não lhe prometera nada. Então por que sentia tão grande sentimento de culpa? Esta minha cabeça só me arranja complicações, disse baixinho. Acabou por se levantar. Na casa de banho, Emília já tinha colocado a banheira redonda de folha com água quente e vários jarros à volta. O roupão, assim como as toalhas, estava aquecido sob a cadeira de apoio.
Fernando sorriu satisfeito. Lar, doce lar. Meteu-se na banheira, esquecendo de imediato os problemas que o atormentavam. Lavado, barba impecavelmente feita e muito bem vestido, olhou-se ao espelho e ficou por momentos contemplando a figura que esta refletia. Sabia o impacto que causava nas mulheres. Mulheres. Adoro-as. Finalmente, desceu para o almoço do ano. A mãe e as irmãs já tinham regressado e conversavam animadamente na sala sobre os presentes que tinham recebido. Comeu-se muito, conversou-se ainda mais. Jacinto e Francisca regressaram a casa e Fernando à Póvoa. Tarde serena de outono, que triste melancolia, a desta hora sagrada do findar de cada dia. Nem eu sei que estranha mágoa o meu coração invade, anda na sua amargura um gosto bom de saudade. É um mal indefinido, um bem que dói e conforta. Cada palavra que escrevo é uma folhagem morta. Vem a noite a abafar os passos ao som da vida, deste ar de luz que desmaias no ar de cor dolorida. Canta pela tua dor, quem sente o que sentiste, que põe meus olhos molhados e o meu coração mais triste. E eu que sofro que sofreste, e é meu sentir-se completa a angústia da tua mágoa na minha alma de poeta. É um mal indefinido, um bem que dói e conforta. Cada palavra que escrevo é uma folha já morta. Vem a noite a abafar
década de 60 chegava ao fim. O mundo havia mudado. Tudo estava em transformação. As leis do trabalho modificavam-se, rompendo velhos princípios e melhorando as condições de vida da classe operária. Os meios de comunicação quebravam valores até aí instituídos e elegiam outros, como a liberdade de expressão e sexual. Contestava-se a guerra do Vietnã, a sociedade de consumo, a guerra em África. Contestava-se tudo. A juventude estava a sofrer a maior reviravolta de todos os tempos. Os valores tradicionais estavam prestes a mudar. As raparigas já não queriam ser boas donas de casa, mas boas profissionais. Enchiam as universidades, os cafés e os clubes noturnos. Começaram-se a interessar-se por questões políticas e a exigir a sua participação na construção da sociedade. Assistia-se a um boom a nível cultural, tanto na música como na arte e também na moda. Os jovens buscavam a liberdade, lutavam pela igualdade de direitos e de salários. O movimento estudantil explodiu em máximos de contestação. Tudo se questionava: a sociedade, o sistema de ensino, os costumes, a moral, a arte e até a estética. As mini-saias nas raparigas e os cabelos compridos nos rapazes eram um reflexo da sua irreverência. Os festivais de música proliferavam e juntavam multidões. Proclamava-se o amor livre e a droga instalou-se no cotidiano de muitos jovens, destruindo famílias. Portugal vivia a guerra colonial contra todas as condenações internacionais e que nos tinha colocado quase sós em África. Os jovens partiam para as várias províncias ultramarinas em grandes navios, deixando famílias e famílias destroçadas no cais. Os que por cá ainda iam ficando e eram contra o regime salazarista organizavam-se em movimentos antifascistas. Os estudantes vestiam-se de negro em sinal de protesto, organizavam manifestações e greves com as consequentes prisões em massa. A par de toda esta agitação, os jovens, aos sábados, dançavam em garagens com paredes pintadas de preto e a frase mais célebre da década, inscrita a branco: "Make love, not war!" Gosto deste verde que te veste, gosto deste olhar de bem me quer, deste corpo manso e silvestre que há entre a menina e a mulher. Gosto desta cor do teu cabelo, verde trigo tenro a ondear, e deste sorriso em novelo que foste tirar à cor do mar.
cheiras a marés por descobrir. Tens desejos na barra da saia que o vento abana a sorrir. A primavera, amor, esta ida em flor, este mar, este estar aqui, ouvindo a canção do sonho e do pão que a primavera manda para ti. Ilha encantada num abraço, com sabor a vento e a hortelã. Minha trança de água que eu desfaço com os dedos frescos pela manhã. Rosa que por maio é bem-vinda, rosa que prefiro não dar cor. Primavera sempre, sempre linda, menina, mulher e meu amor. A primavera, amor, esta ida em flor, este mar, este estar aqui, ouvindo a canção do sonho e do pão que a primavera manda para ti. Gostaria só de aproveitar para apresentar as lindíssimas vozes que aqui passaram, apesar de achar que eles nem sequer precisam de ser apresentados. Ouvimos Pilar Silvestre, o nosso amigo Prata, Mário Sousa, todos eles belissimamente acompanhados pelo Carlos Frazão. E como à noite é ainda uma criança, e aliás falta falar a razão pela qual nós todos estamos aqui, que é a altura. Vou desde já passar a palavra e dizer que a seguir-se há uma... seguir-se há uma sessão de autógrafos, sim, se assim nos permitir. E... exato, e depois mais música, claro, quando até de festa acabaremos com música e depois a juntar a este elenco lindíssimo que aqui está, ainda vai entrar o Pedro Paquete. E fica desde já tudo apresentado. Muito obrigada. Boa noite. Ao escrever este livro, tive como objetivo, para além de procurar estabelecer as diferenças sociais de duas épocas marcantes na história recente, evidenciar as relações intergeracionais e os seus conflitos e lutas. A primeira parte do livro refere-se a uma mulher que vive a sua juventude nos anos 40-50, altura em que o feminismo dá os seus primeiros passos, alargando horizontes e possibilidades da mulher pensar num futuro diferente do que lhe reservaram, cultural e historicamente. Em plena época salazarista, a mulher era considerada o alicerce da sociedade, onde a submissão e o sacrifício eram valores impostos e expostos. Assim, esses mesmos valores sobrepõem-se à época a qualquer grito de liberdade que eventualmente pudesse emergir do interior feminino. A segunda parte do livro refere-se a uma mulher que vive a sua juventude nos anos 60-70.
assistindo e participando nas lutas pela entrada massiva da mulher no mundo do trabalho, pelo direito ao aborto, pelo planeamento familiar e educação sexual. Reflexões sobre estas realidades, cronologicamente tão próximas, mas tão distantes, levam-nos a pensar que, apesar de muitas batalhas ganhas, a mulher continua a ser vítima de violência, a não ter acesso universal à educação sexual e ao aconselhamento sobre a contracepção. Basta, para isso, observar as estatísticas atuais de adolescentes grávidas. Na política, continuam com pouco poder de decisão e os cargos de chefia são maioritariamente masculinos. No entanto, com todas as incertezas, avanços e recuos, tem havido francos progressos quanto à sua posição social, económica, política, científica, intelectual e artística. Há razões fortes para esta dicotomia que, em meu entender, advém do preconceito que persiste na presunção da incompatibilidade entre a mulher cidadã e a mãe de família. Penso que a mulher na sociedade atual necessita vencer este arreio psicológico através do conhecimento aprofundado de si mesma para que possa atingir a tranquilidade necessária ao desempenho do exigente papel de mãe e, ao mesmo tempo, de competente profissional. O caminho ainda está longe do fim e há que ter coragem para prosseguir. No entanto, a direção está aí, firme e objetiva. Novas relações, velhas tradições, procura enaltecer o papel da mulher de hoje, onde os contrastes afetivos já não se opõem a que alcança a liberdade interior, que a faz sentir apta a viver de forma plena, onde o compromisso perante si mesma é fielmente assumido. Por último, quero agradecer à editora Fonte da Palavra, na pessoa de José Marques, pela confiança, a António Ferreira Pinto pela disponibilidade, mas, acima de tudo, pela perspicácia com que, através do livro, me leu. Aqui é ali e o ali é aqui. E tempo e espaço não têm limites e a sua realidade está apenas no agora. Agora, muito obrigada, Ferreira Pinto. Ao Carlos Frazão, excelente músico nas suas várias vertentes, que de imediato aderiu a este lançamento com entusiasmo e empenho, um terno e eterno muito obrigada pela honra que me proporcionou ao abrilhantar este evento, fazendo-se acompanhar de excelentes vozes desta ilha. A todos o meu reconhecimento, assim como também ao Mário Sousa e à Rita Andrade. Ao Pedro Bento, rosto do Arco 8, pela amabilidade na cedência do espaço, que muito admiro pela sua irreverência, que é quase sempre sinónimo de criatividade. Propositadamente, para o fim, os meus agradecimentos a José Prata, que, pela presença na minha vida, espicaça a quase necessidade imperativa de questionar valores instalados, mas também pelo enorme empenho com que colaborou neste meu projeto. E porque o que nos une é mais forte do que nos separa, vou terminar com um poema de Flor-Bela Espanca que te dedico, mas que também me poderia ser dedicado. Exaltação. Viver, beber o sol... Desculpem. Viver, beber o vento e o sol, erguer ao céu os corações a palpitar. Deus fez os nossos braços para prender e a boca fez sangue para beijar. A chama sempre rubra ao alto a arder, asas sempre perdidas a pairar, mais alto para as estrelas desprender. A glória, a fama, o orgulho de criar. De vida tenho o mel e tenho os travos no lago dos meus olhos de violetas, nos meus beijos extáticos pagãos. Trago na boca o coração dos cravos, boémios, vagabundos e poetas, como eu sou vossa irmã, ó meus irmãos.
Muito obrigada a todos. Agora, quem quiser que eu ponha uma singela dedicatória no livro que alguns adquiriram, estou à vossa disposição. Que bom ver cá.